Então, aqui vai aparecer para vocês a plataforma do Saga aí, certo? Então, o que acontece com vocês na hora que vocês entram na plataforma do Saga? Vocês põem lá a senha de vocês, bonitinho. E aí aparece para vocês as matérias que vocês estão cursando, certo? Para mim aparece as matérias que eu dou aula. Então, a hora que eu clico lá, Educação Física, Qualidade de Vida e Meio Ambiente, ele vai aparecer lá uma telinha parecida com a de vocês. Clico lá, Conteúdo das Aulas. Aí tem lá, Unidade 1 e Unidade 2, certo? Uma coisa que eu estava comentando já com alguns alunos, e cheguei a comentar com o Massari, qual que acaba sendo o problema que eu percebi principalmente na plataforma quando o aluno ele vai fazer as atividades. Ele entra aqui e logo de cara ele tem a apresentação e o desafio. E meio que acompanhando a ordem, ele tenta fazer o desafio, né? Eu falei que é a mesma coisa que você queria fazer um bolo sem ter os ingredientes. Você não tem ainda subsídios suficientes, você não tem as informações suficientes para você conseguir responder o desafio, porque você não teve a aula e você não leu o conteúdo. Então, o desafio seria ele estar aqui embaixo, depois dos exercícios, depois na prática. Porque aí você viu o infográfico, você leu o conteúdo do livro, né? Você assistiu a dica do professor, aí você fez os exercícios, você viu na prática e aí você responde o desafio. A hora que o desafio vem logo de cara aqui, nossa, ele meio que pega o aluno de surpresa. E aí, qual que é a primeira reação que eu percebi? Ou o aluno vai e pega de bravo, resolve responder e responde errado, né? Porque ele não conseguiu compreender realmente o que estava sendo pedido no desafio, ou ele não responde porque ele realmente não entendeu. Daí ele deixa em branco. Aí ele pula o desafio, ele não leu o infográfico, ele não leu o conteúdo, ele não leu o dica do professor, daí ele vai direto para os exercícios. Aí o que acaba acontecendo nos exercícios? Ele também acaba errando muita coisa porque ele não teve o suporte teórico suficiente para responder, né? Então, a hora que a gente entra aqui no desafio, o que a gente vai acabar observando? Que é um desafio que fala de educação em saúde, né? E assim, a nossa aula de hoje, ela vai meio que, não digo que ajudar diretamente a responder o desafio, mas ela vai te dar uma ideia melhor de como que você pode fazer para ter a sua resposta mais próxima daquilo que seria considerada ideal. Questões abertas, elas são complicadas. Por que elas são complicadas? Porque você vai ter uma quantidade X de tópicos que você espera que o aluno pontue ali, que ele apresente na resposta dele, né? Então, a forma como esses tópicos acabam surgindo na resposta, eles diferenciam de um indivíduo para outro. E isso não vai ser diferente de vocês. Então, eu vou voltar até o final da aula a falar de novo um pouquinho da plataforma, dos exercícios. A gente vai fazer uma atividade com ele, bonitinho e tal. Mas a ideia principal nossa hoje é trabalhar um pouco em torno do texto do Hugo Lovisolo, né? Não sei se vocês estão lembrados dele lá da sala de aula, em que eu falava a respeito da importância que ele ia ter na sequência dos conteúdos. Porque num primeiro momento nós tivemos os vídeos. Muito Além do Peso, Lixo Extraordinário e o Ilha das Flores, em que a gente teve uma visão um pouco mais geral do que realmente acaba sendo o mundo atual, né? A gente viu muito mais problemas do que soluções até agora. Aí a gente foi para o texto, né, da Minayo, Educação Física, um debate, qualidade de vida, um debate necessário, que eu lembro que eu comentei com vocês que eles iam ficar bravos com o texto, porque primeiro, por ele não ser um texto tão leve, tão fácil assim de você conseguir interpretar, de você conseguir entender, e que era um texto que no final dele não apresentava uma conclusão,
Ele não trazia para você, então, ó, a qualidade de vida é. Não. Ele fala que a qualidade de vida pode ser. Em determinada área vista de tal jeito, em determinada área de tal jeito, em determinada tal área de tal jeito. Tanto que ele chega no final apresentando uma definição de qualidade de vida como sendo uma coisa construída pela pessoa na forma como ele se enxerga na sociedade, certo? Então, a hora que a gente começa a meio que entender um pouquinho mais da qualidade de vida, a gente vai ver que é igual aquela propaganda do Pão de Açúcar. Como que a gente pode entender a qualidade de vida? Qualidade de vida? É a gente que a gente vai fazer com que ela seja entendida, né? Então, eu acho que a partir disso a gente começa a ter uma noção um pouco melhor do que seria essa qualidade de vida, da abrangência que ela tem, que ela vai envolver aspectos materiais e não materiais, aspectos que são particulares de cada indivíduo, e se você for pegar essa crise do coronavírus que nós estamos enfrentando aí, você percebe a diferença que existe no entendimento das pessoas com relação à qualidade de vida, né? Você vai ter determinados países em que a necessidade de restrição de fluxo de pessoas na rua chegou ao ponto extremo das pessoas serem multadas porque o povo está morrendo, né? E em outros países em que ainda há uma certa relutância, não, eu devo ficar em casa, não devo ficar em casa, mas vai afetar a economia, não vai afetar a economia. Então tudo isso acabam sendo formas de se entender o que seria o importante para as pessoas, o que seria importante para se manter a vida, né? E tudo isso são situações que geram aquilo que a gente entende como estresse. Nesse período que a gente está passando aqui, garanto para você que por mais que a gente esteja dentro de casa, bonitinho, o estresse ele chega a estar presente, né? Agora, em que ponto da curva de estresse nós estamos? Nós estamos dentro de uma tensão saudável ou nós estamos já no processo de exaustão, né? Se você for levar em consideração essa curva aqui, ela vai servir para N tipo de situações, desde essa que nós estamos vivendo agora, desde o exercício físico, se você levar ele em consideração também. Então, você vai ter um ponto em que esse estresse ele acaba sendo positivo, mas quando em excesso, ele vai acabar trazendo exaustão, cansaço, fadiga, e vai fazer com que a pessoa entre em colapso. Eu espero que vocês não estejam ainda nesse processo de colapso, de exaustão, de cansaço, de fadiga, né? Porque ficar em casa, eu estava ontem comentando com a minha esposa aqui, a gente tá aqui dentro de casa, a casa não é pequena, você tem sala, você tem quarto, você tem cozinha, você tem um quintal, dá para você andar um pouco. E aí apareceu aquele navio em Santos que todos os passageiros estão também em quarentena e não podem sair dos seus quartos, das suas cabines. E uma cabine que tem o quê? 10 metros quadrados, é uma cama e um banheiro só. Então imagina o desespero que não deve ser. Tem cela de cadeia que é maior do que o quarto do navio. Então vai chegar um ponto ali que vai ter um motim no barco ali, o povo vai tomar o navio e vai afundar aquele negócio. Então, a gente vai ver que esse estresse ele pode ter um efeito positivo, esse é dado o nome de eustresse, ou, quando negativo, ele é chamado de diestresse, certo? E por que eu falo isso? Porque hoje a nossa ideia é trabalhar com o texto do Hugo Lovisolo, né? A paisagem das tribos da educação física, né? E por que eu falo que esse texto ele acaba sendo bem interessante e bem legal de se trabalhar dentro da qualidade de vida? Porque a hora que a gente analisa a nossa sala de aula, a gente vê a diversidade que existe dentro dela, nos entendimentos em torno da própria educação física, do que as pessoas entendem como sendo importante para a qualidade de vida relacionada à nossa profissão. Vocês viram, por exemplo, na matéria do Rubens, a dificuldade que se existe de definir o que é educação física. Se chegar para vocês aí e perguntar o que é educação física, você vai ver que vai dar uma vacilada, você vai dar uma titubeada um pouco, mas chega uma hora que sai alguma coisa, né? Você consegue responder alguma coisa a esse respeito.
Mas, mesmo assim, não vai ser um discurso padrão, não vai ser um discurso único. Você vai ver, da mesma forma que acontece com a qualidade de vida, o entendimento sobre o que é educação física, ele vai ser diferenciado de um indivíduo para outro dentro da sala de aula. Então, tem gente que na sala de aula vai entender a educação física como sendo uma forma de expressão de movimento, outros vão entender como uma forma de expressão corporal, outro vai entender a educação física como relacionada com a participação em esportes, práticas esportivas, outros vão relacionar a educação física com a escola, outros vão ter uma distância da escola. Então, o Hugo Lovisolo acaba trazendo um pouco dessa questão das tribos da educação física, né? A ideia principal dele é tentar fazer com que haja uma certa visualização de como que ela pode ser tão diferenciada. Então você vai ter lá a educação física escolar, o esporte competição, o esporte lazer, o esporte social, a questão da modelagem corporal, a questão da saúde, a própria questão da qualidade de vida, ou a educação física como recreação e lazer. Teve uma postagem que eu vi que foi um tanto quanto interessante, que falava a respeito das matérias que são deixadas em segundo plano na escola e que hoje estão sendo importantíssimas para fazer com que as pessoas superem esse período de isolamento, que é a educação física, que é o lazer, que é as artes, que é a música, as expressões, certo? Então, você começa a ver que tudo acaba tendo a sua importância e muitas vezes as pessoas não entendem. Então, a ideia principal do Hugo Lovisolo nesse texto é tentar mostrar como que a educação física pode ser entendida de maneira tão diversa, né? Agora, qual que é a dificuldade disso? Você encontrar uma unidade, certo? Você encontrar dentro da educação física mesmo uma forma de você conseguir juntar tudo isso num pacote só, por assim dizer, para que para que ela seja vista de uma forma diferente, vista de uma forma mais fácil e que auxilie até na sua própria afirmação enquanto profissão, né? Na questão das pesquisas, nas próprias práticas que intervêm. Então, como é que ele acaba dividindo, né, a educação física? Ele acaba dividindo aquilo que ele chama de tribos. Eu não gosto muito da terminologia tribos, né? Mas eu acho que essa divisão dessas áreas de intervenção seria por modos de entender, ou principalmente por simpatia. Você vai ver que você vai encontrar a área da educação física, nesse primeiro momento do texto dele, dividido em 4 áreas bem distintas. Uma área que é de potência e rendimento, uma área que é conservação e saúde, uma área que é estética e modelagem e uma quarta área que é a própria escola, né? E como é que essas áreas elas conversam ou não, né? Será que essas áreas elas conseguem ter uma certa relação? O que uma área consegue conversar com a outra? Ou se essas áreas elas são totalmente distintas e elas não se comunicam entre si, né? O que vocês acham disso? Então, a gente vai caminhar agora pelo o que seriam essas áreas de intervenção, né? Para daí a gente começar a desenvolver um pouco o nosso raciocínio. Então, quando a gente pensa e fala a respeito da tribo da potência e do rendimento, quem que faz parte dessa tribo da potência e do rendimento? Quando a gente fala de conservação e saúde, quem que está presente nessa área da conservação e saúde? Quando a gente fala em estética e modelagem, quem está na estética e modelagem? Quando a gente fala de escola, quem que está na escola? Se vocês analisarem, nessas 4 divisões aí, a educação física se faz presente. Mas com quem ela trabalha? Então, quando a gente vai na questão da potência e do rendimento, você vai ver que dentro dessa tribo aí, dentro desse grupo, você vai observar a presença dos atletas, dos especialistas, dos peritos. O que se espera dessa tribo, certo? Qual que é a principal característica das pessoas que fazem parte dessa tribo? O que eles buscam? Deixa eu só
colocar a nossa amiga na reunião aqui. O que eles buscam? Eles buscam mais resistência. Sei lá, peguei a caneta errada. Marca texto. Eles buscam resistência, eles buscam agilidade, força, velocidade, certo? Domínio sobre as dores do corpo, sacrifícios em busca da performance, desempenho. Eles sacrificam valores morais, intelectuais, na procura por mais força, por mais altura, por mais velocidade. O que acaba sendo interessante desse povo aí? O atleta, ele procura sempre ir até o limite ou ele procura superar os limites dele? Ir além dos limites? O que vocês acham? É só qualquer um pode falar. É igual a aula. O Rafael, o Porto falou que é superar limite, certo? O famoso sempre evoluir. E a hora que ele percebe que ele superou o limite, o que ele acaba percebendo? Que ele pode ir mais. E assim ele vai indo. Só que para que ele consiga fazer isso, ele vai ter que se desenvolver além daquilo que é considerado normal, né? Na verdade, o que é aquilo que é considerado normal? Aquilo que está dentro dos limites do próprio corpo. Então, aonde que ele vai buscar conhecimentos, aonde que ele vai buscar informações, o que ele vai correr atrás para fazer com que haja esse desenvolvimento além do normal? Ele vai atrás da fisiologia do exercício. Ele vai atrás da biomecânica, ele vai atrás das teorias do treinamento, ele vai atrás da engenharia, certo? Da psicologia aplicada. Por que esses conhecimentos eles acabam sendo imprescindíveis? Porque, por exemplo, a hora que você pega a fisiologia do exercício, no momento em que você sabe o que é necessário para o seu corpo se desenvolver, por mais que você não consiga obter esses substratos, por assim dizer, por vias naturais, o que a fisiologia vai oferecer para você? O que a medicina vai oferecer para você? Ela vai oferecer meios suplementares para adquirir essa melhoria, certo? Então você vai ver aí, principalmente os casos de doping que surgem. Por que um atleta ele se dopa? Qual que é o objetivo do doping para o atleta? Qual que é a ideia que ele tem ao se utilizar de uma substância que sabidamente é considerada proibida e que provavelmente num futuro, com uma utilização contínua, vai trazer prejuízos para o corpo dela, mas que no curto prazo traz resultados que fazem com que ela consiga superar os demais oponentes. Por que ela faz isso? O que vocês acham? Por que um atleta se dopa? A ideia é essa, ele ter melhor desempenho, mas esse desempenho ele vai trazer para ele aquilo que na verdade é o objetivo principal, que é o sucesso, que é o recorde, certo? Que é a recompensa. Então, esse que acaba sendo o principal questionamento que gira em torno do doping, né? Por que muitos atletas amadores eles se utilizam de substâncias consideradas proibidas, mas substâncias que vão fazer com que ele tenha um rendimento melhor do que os demais, sendo que ele não
vai atingir nenhum recorde e muitas vezes ele não está ganhando dinheiro, ele está gastando dinheiro. Ele está atrás de uma recompensa. O que, que é essa recompensa? É a satisfação dele perceber que ele foi melhor que os demais, né? E aí eu sempre pergunto, a que custo foi essa melhoria? Qual que é realmente essa real? É eu provar que eu sou capaz? Mas será que se eu não utilizasse eu também não seria capaz? Então a ideia é tentar procurar um caminho mais curto. E aí casos você vai encontrar vários na história. Então você pega lá desde as Olimpíadas de 1988 em Seul com o Ben Johnson, que foi o primeiro caso que tomou conta das notícias, porque nada o cara quebrou o recorde mundial dos 100 metros, mas ele não quebrou, ele destruiu o recorde mundial dos 100 metros numa final olímpica. E nada descobriu-se que após a final ele conseguiu isso porque ele estava sob efeito de substâncias que eram consideradas proibidas, né? Então foi o primeiro grande escândalo mundial do doping. Então, oi, quem gritou aí? Alguém gritou aí. Muita calma nessa hora, não se emocionem, né? Mas a hora que você vai pesquisando, o caso do Ben Johnson não ficou um caso isolado, né? Você vai ter outros casos. Quando eu mostro para vocês no atletismo, por exemplo, a questão da equipe jamaicana de atletismo, em que de todos os atletas que fazem parte da equipe jamaicana, só o Usain Bolt até hoje não foi pego em nenhum exame de doping. Você vê que os atletas eles acabam os treinadores acabam culpando os atletas e os atletas acabam culpando os treinadores e fica naquele jogo de empurra em que ninguém sabe quem que é o culpado daquilo ou não, né? Mas o que se sabe ao certo é que eles obteram resultados, né? E, e... Pergunte. Eu vou dar um jeito de pôr para vocês depois. Tá bom? Falou. Aí você pega, por exemplo, o caso mais fatídico assim que a gente pode encontrar é quando você vê que atletas estão morrendo, né? Então, quando um atleta de 27 anos morre de infarto, na hora que você vai fazer as análises, você vê que na verdade foi feito todo um processo hormonal para desenvolvimento do atleta, além daquilo que ele seria capaz de conseguir, e que daí acaba acarretando em problemas físicos, em problemas de desenvolvimento do próprio indivíduo e que daí põe em risco a vida da pessoa, né? Então você vai ver, o Brasil teve casos de doping no atletismo, o caso mais famoso e recente acaba sendo do Lance Armstrong, o ex-ciclista lá americano que ganhou tudo e mais um pouco no ciclismo, e assim, a coisa mais impressionante e interessante é que ele sempre negava que ele utilizava de métodos ilícitos para melhoria de rendimento, que ele não usava doping. E quando ele assume a utilização do doping, a primeira coisa que ele fala é que, poxa, eu utilizei, mas no ciclismo, quem não usa? Então ele acaba justificando a utilização do doping por ele, no sentido de que ele não é o único, que todos os outros atletas usam, né? Então, isso acaba sendo uma questão que hoje faz com que o esporte fique constantemente em preocupação. A gente viu no atletismo também o caso da Florence Griffith Joyner, que eu comentei com vocês, que também morreu com 30 e poucos anos, que é a recordista até hoje dos 100 e 200 metros, em que ela também morre de um problema cardíaco e que ninguém sabe descobrir ou falar de qual era esse problema cardíaco, porque o coração da menina sumiu, ninguém sabe onde foi parar o coração da mulher para tentar explicar aquilo, né?
O nosso amigo aqui colocou no chat, por exemplo, que muitas vezes o atleta ele se dopa devido à alta rotina de treinamento. Na verdade, o próprio nome diz rotina. Rotina é uma coisa que você cria, né? Então, a hora que você tenta fazer com que o atleta supere o limite dele, você chega a um certo momento em que você vai encontrar aquilo que a gente chama de steady state, né? É o limite, ele estabiliza, ele não tem melhora mais. E aí o que você tem que fazer numa situação dessa? Das duas umas, ou você destreina, né? Você faz com que ele tenha uma pausa para depois voltar e tentar recuperar, só que superando aquele estado de limite que ele tinha se encontrado, ou daí você vai utilizar realmente um método que é ilícito. Então você vai ter duas possibilidades. Uma, que é a mais saudável, certo? Que você vai respeitar o desenvolvimento natural do organismo do atleta, e outra em que você vai fazer com que ocorra um enfrentamento. Você vai fazer com que uma substância externa seja inalada no indivíduo para que o organismo, como que você acrescenta um aditivo no atleta para que ele consiga render um pouquinho mais daquilo, porque chegou no estado que ele não tem como melhorar mais. Tem um vídeo que eu chego a mostrar para os alunos, em que tem era um documentário da ESPN, em que tem um médico de Campinas, se eu não me engano, e ele está falando da época do Neymar, quando o Neymar surgiu, e ele falava que o Neymar ele ia passar por um processo de utilização de substâncias hormonais para desenvolvimento físico a partir do momento que ele chegasse na Europa. E que ele ia ganhar massa muscular, ele ia ganhar peso, ele ia ganhar isso, tal, mas que não era por vias naturais, que ia ser utilizado um processo hormonal nele. E dito e feito, você olhar o corpo do Neymar, quando ele foi para a Europa e 3, 4 meses depois de que ele estava na Europa, você vê que as mudanças que foram proporcionadas para ele foram enormes. Os ganhos que ele teve em tão pouco tempo de treinamento em Europa foi absurdo, certo? Mas aí o que acaba acontecendo? O que a gente acaba resumindo dessa tribo, né? A gente vai ver que na tribo da potência, você vê que os atletas, os indivíduos, os participantes dessa tribo, eles sacrificam valores morais, intelectuais e éticos quando buscam o seu objetivo, e que fica cada vez mais difícil associar a prática desse esporte, né, a prática do esporte, quando voltado para a potência, para o rendimento, com a saúde, né? Vocês conseguem visualizar esse público no dia a dia de vocês? Será que são só os atletas ou a gente encontra esse público da potência do rendimento em outros lugares também em que a gente atua? Na academia, na academia, exatamente. Musculação, fisiculturismo, nas academias de treinamento funcional, principalmente os participantes de CrossFit, né? Pera aí, quem perguntou aí? Não foi pergunta, pelo jeito, né? Então você acaba encontrando esse extremo. Então tente pontuar e guardar essa tribo da potência em um extremo, certo? Agora, o que a gente vai ter em contrapartida a essa tribo da potência do rendimento? Você vai ter o pessoal da conservação e saúde, né? Quem que é o pessoal da conservação e saúde? É aquele pessoal que está preocupado com a conservação da saúde, com o bem-estar, que eles têm um entendimento, de qualidade de vida diferente, por exemplo, do pessoal da potência e do rendimento. Se você pensar e perguntar para um pessoal que faz parte da tribo da potência do rendimento, e perguntar para eles a respeito do que é qualidade de vida, ou se aquilo que eles fazem é qualidade de vida, eles vão com certeza afirmar, sim, sim, o que eu faço é qualidade de vida, eu não consigo me ver sem isso, né? Então, quando a gente tenta, e o autor coloca aqui que a tribo da conservação e saúde entende que aquilo que eles fazem
é voltada para a qualidade de vida, realmente no entendimento deles de qualidade de vida, né? Qual que é o entendimento da tribo da potência e do rendimento para a qualidade de vida? É eu me esforçar ao máximo, procurar superar os meus limites e alcançar meus objetivos. A hora que você vai para a tribo da conservação e saúde, qual que é o entendimento de qualidade de vida dessa tribo? É você ter o bem-estar, é você conservar a sua saúde, é você controlar os esforços que você exerce sobre o seu corpo, é você não sentir dor, é você ter consciência dos seus limites. A hora que você vê, por exemplo, dentro da academia, o pessoal da potência e do rendimento, vocês não conseguem enxergar também esse pessoal da tribo da conservação e saúde também dentro da academia? Né? Se a gente pega, por exemplo, nós como profissionais dentro da academia, quando a gente está orientando os alunos, qual que é a primeira orientação que a gente passa para o aluno dentro de uma academia de musculação? Vai lá, não exagera. Ó, tenha consciência dos seus limites. No dia seguinte, sentir algum tipo de dor, tá com dor. Se você tá com dor, a gente exagerou, vamos tentar mudar, vamos adequar essas cargas, né? O objetivo, ele acaba sendo um pouco diferente daquilo que é da potência do rendimento, apesar desses dois grupos estarem dentro do mesmo local, dentro do mesmo ambiente. Aham. É, é. Eu conversei certa vez com um pesquisador, ele estava fazendo uma pesquisa em torno da percepção subjetiva de esforço na terceira idade. E o que, que é legal? Ele colocava o senhorzinho, a senhorinha no aparelho, e aí a pessoa começava a fazer o exercício. E aí ele vinha com uma placa com as carinhas, né? Uma carinha com um sorrisinho, uma carinha mais séria, tal, e ele pedia para a pessoa falar naquele exercício qual que estava sendo o esforço que ela imaginava para ela ali. Se estava sendo muito esforço, pouco esforço, se estava fácil, se estava difícil. E o que acontecia? Quando a pessoa pontuava que estava fácil, ele falava, tá fácil, ele ia lá e ele mudava o peso. Aí no dia seguinte ele voltava de novo com aquela pessoa e perguntava a mesma coisa. Se a pessoa falava que estava fácil, ele mudava de novo o peso, ele aumentava a carga. Na terceira vez ele falou que isso não funcionava mais, porque ele chegava para a pessoa que estava fazendo com aquele peso que ela já tinha falado que estava fácil no dia anterior, ele perguntava para ela, e aí, como que está o peso? A pessoa falava, não, está muito difícil. Ela não apontava que estava fácil mais. Por quê? Porque sabia que ia aumentar o peso. Então ele falou, vou acabei condicionando os tiozinhos a fazer tudo que era mais fácil para eles. Por que eles procuram? Eles não procuram rendimento, eles procuram prazer. Né? Você vai ver esse pessoal da, da tribo da conservação e saúde atrás daquilo que a gente chama de recordes sociais. O que é o recorde social? Né? É ele conseguir ter não só uma quantidade grande de amigos dentro da academia, mas também fora. Então é aquela famosa pessoa que posta o treino dela, mesmo sem ela ter treinado. Eu tenho um conhecido que ele participa de todas as corridas de rua de Sorocaba. Ele nunca correu mais do que 1 quilômetro. Ele faz a inscrição nas provas, ele pega a camiseta, ele põe a camiseta no dia, ele vai, ele faz o aquecimento, ele faz todo o social com a galera, dá a largada, ele passa no pórtico de largada, deu 1.000 metros, ele volta e fica esperando na tenda todo mundo terminar. Ele falou que ele não está preocupado em correr, ele não quer correr 5, 10 quilômetros, não, ele quer estar presente. Né? Então, por quê? Porque ele fala que ele tem consciência dos limites dele. Ele não quer superar aquilo. Ele quer manter do jeito que ele tá. Então, é uma coisa de doido. O que a gente vai acabar observando? Que esse pessoal, eles acabam tendo dois inimigos
que a gente chama, que são inimigos em comum, que é o sedentarismo e o estresse. Mas o estresse, naquilo que eu falei no começo da aula, aquele de estresse, o excesso, o exagero. Então, ele vai se basear dentro daquilo que a gente chama de fisiologia do normal. O que é preciso para o meu corpo funcionar de maneira saudável, sem que eu não tenha o surgimento de algum tipo de patologia ou psicopatologia, né? Então, a tribo da conservação e saúde, ela vai estar junto com a tribo da potência, dentro da academia de musculação, dentro da academia de crossfit, dentro da academia de funcional, nos parques, vai estar em todos os lugares, só que com objetivos um tanto quanto diferenciados, né? Então aí você acaba vendo dois extremos que estão presentes no mesmo lugar, correto? Aí vamos para depois a gente responde isso aqui. Vamos para a terceira tribo, que é a tribo da estética e da modelagem. Aí que acaba sendo engraçado e interessante dessa tribo da estética. Se você perguntar para qualquer um que faz parte dessa tribo da modelagem, da estética, e se a gente for se aproximar um pouquinho mais do jeito que a gente está fazendo dela agora, você vai ver que ela também está presente dentro da educação física, dentro das academias, nos parques, em tudo lugar aí que está relacionado com exercício. Mas o objetivo da tribo da modelagem da estética, o que é? É aquilo que eles consideram como sendo o corpo ideal. Aqui no... aqui, achei. Aquilo que eles entendem por beleza corporal. E a gente já chegou a discutir isso em sala de aula, né? Qual que é o corpo ideal, né? O que nós podemos considerar como corpo ideal? Qual que é o corpo ideal hoje? Esse corpo ideal hoje é o mesmo corpo ideal que existia há 5, a 10, a 15, 20, 30 anos atrás, né? Perguntar para os pais, para os avós, para os tios de vocês o que é o corpo ideal para eles. Será que eles vão dizer que é o corpo que era do momento na época que eles eram jovens, ou o corpo que é divulgado hoje pela mídia, pela TV, né? Então, você vai ver que essa tribo da estética e da modelagem, ela acaba sendo uma tribo um tanto quanto esperta. Por que eu falo que ela acaba sendo uma tribo um tanto quanto esperta? Porque se você perguntar para eles o que eles fazem, eles vão dizer com toda a clareza do mundo que eles fazem aquilo porque eles estão em busca de saúde, né? Todo mundo que participa de uma tribo, né, que participa desse ideal, que é a estética, que é a modelagem, eles falam que eles fazem isso por saúde. Mas, a hora que você vai investigar as práticas deles, você vê que as práticas são todas da tribo da potência e do rendimento. Por quê? Porque eles querem atingir os objetivos deles o mais rápido possível. E qual que é a melhor maneira de você atingir o objetivo o mais rápido possível? Não faz. Espera aí. Essa não é fácil. Qual que é a forma que se tem de se obter o objetivo o mais rápido possível? Sim. Você vai ver que a disciplina, o treino intensivo, todas fazem parte do grupo da potência e do rendimento, né? E você vai perceber que não só a disciplina, mas também a intensidade, o volume de treino, mas também como a utilização de outros meios, outras formas suplementares de obtenção de meios para melhoria do condicionamento físico, né? Vamos lá, você acha que a Graciane Barbosa é daquele tamanho só comendo frango e batata doce?
Então a gente tem que... Oi? Pera aí, quem que tá gritando aí? Oi? Ah, ajeita o microfone ou escreve no chat, cara. Que daí fica mais fácil. Porque eu acho que o microfone tá longe, né? Não? Vamos lá então? Bom, vamos lá então. Se o pessoal da potência vai na fisiologia do exercício, da biomecânica aplicada, da psicologia aplicada, teorias do treinamento, engenharia, o pessoal da saúde vai para a fisiologia do normal, o pessoal da modelagem e da estética também vai se apoiar na fisiologia do exercício, na biomecânica aplicada, na psicologia aplicada, nas teorias do treinamento, que são todas lá da modelagem da potência, né? Deixa eu apagar isso aqui. Da potência e do rendimento. Mas, por sua vez, ela vai também se apoiar um pouco daquilo que vem da tribo da saúde, que é a questão da patologia e da psicopatologia. Dela não ter nenhum tipo de problema de saúde relacionado à inatividade corporal, certo? Se na tribo da saúde o principal inimigo era o sedentarismo, no caso da tribo da estética da modelagem, o principal inimigo acaba sendo a gordura corporal, né? Então, quanto menor o percentual de gordura, maior a definição e mais dentro de um padrão que ela espera se encontrar, acaba sendo fácil de ser atingido, certo? Então, o que a gente acaba vendo aqui? A gente acaba vendo numa extremidade... Quer ver? Deixa eu só abrir um outro negócio aqui. Vamos imaginar aqui assim, ó. Quer ver? Deixa eu só mudar aqui a minha tela para ficar melhor para vocês. Cadê minha tela em branco? Aqui. Eu não tenho meu quadro, mas eu vou ter aqui um quadro exatamente. Vamos imaginar, eu vou ter numa extremidade o pessoal da potência e do rendimento. Numa outra extremidade, né, na forma de se pensar, eu vou ter o pessoal da conservação de saúde, certo? São o quê? Pensamentos totalmente distintos. E aí, eu vou ter um outro pessoalzinho que vai surgir no meio aqui, que é quem? A turma da modelagem. A turma da modelagem da estética, certo? Essa turma da modelagem da estética, o que eles vão fazer? Eles vão basear... Cadê a minha seta agora aqui? Vamos fazer assim. Então, ele vai ser um povo bem ligeiro, por quê?
porque eles vão se apoiar na... ah, cadê aqui a seta? Eles vão apoiar as práticas deles, né? As práticas deles vão ser apoiadas naquilo que a potência, o rendimento faz, certo? Só que o discurso deles vai ser baseado em quem? Vai ser baseado na conservação e saúde. Então, se você perguntar na estética o porquê eles fazem, eles vão falar que eles fazem isso porque eles pensam na saúde deles, que é um discurso da conservação e saúde. A hora que você pergunta, me passa seu treino, sabe aquela pergunta que todo mundo faz, o que você está treinando? Você vai ver que as práticas, elas se aproximam muito mais daquilo que é a tribo da potência do rendimento, certo? Mas eu falei para vocês que eram 4 tribos? Tá faltando quem aí na história? Então, o esporte ele vai entrar, ele pode entrar aqui, como ele pode entrar aqui. Quem? O sedentarismo ele é o inimigo da conservação e saúde. Tá faltando na escola, né? E aí que acaba sendo o mais engraçado de tudo. E por que eu falo que acaba sendo o mais engraçado de tudo? Porque a escola, por sua vez, era para ser o quê? A porta de entrada da educação física, correto? Qual que seria o objetivo da escola no que diz respeito à educação física? Ela fornecer subsídios, fornecer informações para que o aluno tenha condições de entender o que é a educação física, qual a importância do movimento, qual a importância das práticas esportivas, qual a importância da dança, das práticas expressivas, para que, quando ele tiver a possibilidade e a condição, ele saiba escolher, correto? Isso é uma teoria ou isso é uma prática? Exatamente, isso acaba sendo muito mais teoria do que prática, né? Então, o que acaba sendo o problema, na verdade, o problema e a solução. O que a escola tem que procurar fazer? Ela tem que, ao invés de criar distinções, ela procurar desenvolver o quê? Pontes. Como que ela vai ter que fazer com que haja condições de fornecer para o aluno conhecimentos suficientes a respeito de todas as formas e práticas que podem ser desenvolvidas dentro da educação física, a fim de permitir para o aluno condições de escolha. Né? Porque assim, o pessoal que vai para a tribo da potência e do rendimento, ele se baseia em quem para ir para pensar em potência e rendimento? Ele se baseia em atleta de alto rendimento. O pessoal que vai para conservação e saúde, né, a Samantha deu o exemplo dos velhinhos na academia, certo? O que leva o pessoal da terceira idade procurar a academia? Não digo todos, mas boa parte do que procura a academia. O que leva o pessoal da terceira idade, por exemplo, a ir para uma academia de musculação? Uhum. Sim, a Grazi colocou lá, eles procuram longevidade. Uma pessoa que quer longevidade, ela tem medo do quê?
Exatamente, exatamente. Então você vai ver muita pessoa da terceira idade chegando na academia com um atestado médico ou com uma declaração do médico dizendo ele precisa fazer exercício físico. Porque o médico chegou para ela e falou, o negócio é o seguinte, é, você precisa fazer exercício físico porque se você não fizer, você vai morrer logo. E a pessoa entra em desespero. E aí ela vem para a academia, ela vem para o profissional de educação física desesperado para tentar recuperar o tempo perdido, né? Então, e por que isso acaba acontecendo? Porque a base da educação física escolar ela não acabou sendo suficientemente boa de modo a fornecer conhecimentos, fornecer saúde, fornecer bases necessárias para que ele soubesse escolher ou soubesse fazer aquilo que é necessário de maneira autônoma. Né? O que é agir de maneira autônoma? É você agir sabendo de uma maneira consciente o porquê fazer aquilo e o como fazer aquilo, certo? Então, esse que acaba sendo o principal aspecto a ser discutido dentro do texto do Hugo Lovisolo. É, sim, sim, com certeza. A educação física que eu tive na escola, por exemplo, era uma educação física extremamente esportivista e tecnicista. Se você tinha um bom desenvolvimento nas aulas de educação física, nas práticas esportivas, você ia participar dos jogos escolares, senão você ia ficar sentado na arquibancada assistindo. Se você apresentasse uma declaração médica dizendo que você não podia fazer exercício físico, por qualquer motivo que fosse, você era dispensado das aulas. Então, não se trazia um incentivo para que houvesse a participação e a educação física em si ela não acrescentava em nada. Eu vejo muito, por exemplo, das atividades que vocês desenvolvem no PID, tanto no futsal quanto no atletismo, quando eu falo, isso aí está muito técnico. Por quê? Porque foi o que eu vivenciei na educação física na escola. Né? A realização de circuitos e atividades repetitivas, e eu senti isso na pele, eu via o quanto era maçante aquelas repetições, né? Então por isso que eu falo para vocês, temos que mudar, temos que sair do comum, temos que pensar fora da casinha, a gente não pode voltar no tempo, né? Então isso que acaba sendo, diga. Não, 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 eu creio que não. Eu creio que não. Eu acho que em menos tempo, a gente já está tendo, acho que uma leva de alunos que estão terminando o ensino médio que tiveram aulas de educação física diferentes daquelas que até então eram feitas. Você ainda vai ter muitos alunos que ainda estão naquele jeitão tradicional de ter aula. E muitos professores também que não querem também sair do comum, né? Mas eu acho que é uma parcela que aos poucos vai se diminuindo e a tendência é que o entendimento em torno do exercício físico, da prática, do movimento, das atividades físicas em si, ela vai se diferenciando. E isso é claro a hora que você vê hoje, por exemplo, o desespero que as pessoas estão para se movimentar. Né? Você pega principalmente Instagram, a quantidade de pessoas que estão colocando as rotinas de exercício físico que eles estão fazendo dentro de casa. Ontem mesmo eu vi um ex-aluno meu que ele tirou o step do carro para fazer agachamento. Mano, tem um povo doido aí, né? A, a Maíra falou que nas escolas técnicas o ensino de educação física é diferente. Não só nas escolas técnicas, mas principalmente no sistema SESI também acaba sendo diferente, em escolas particulares é diferente. Se você for perguntar
para íris, como que é a educação física, por exemplo, no Objetivo, no Ângulo, no Irapuru, você perguntar para o professor Chico, você vai ver que é totalmente diferente do que você observa em escolas estaduais. Oi, desculpa. Oi? Cortou. Não, não, não. Então, por isso. Então, sim, então, é aquilo que eu falo, a gente tem que tomar cuidado com generalizações, mas eu posso dizer com um pouco mais de certeza que hoje no SESI é diferente. Por quê? Porque vão mudando as gerações, né? Então, isso acaba sendo um fator digno de nota. Conforme vai mudando as gerações, a forma de se entender, de se trabalhar, ela também acaba sendo modificada. Certo? Agora, fale. Vai, vai. Teve um aluno uma vez que ele fez um trabalho em torno do... O TCC dele era perguntar para os diretores de escola a respeito da importância da educação física na escola. E ele foi em uma escola que o gestor ele era diretor de educação, formado em educação física, e ele fala que a educação física era imprescindível, importantíssima para a formação da pessoa. E aí o aluno perguntava, tá, e quantas aulas de educação física tem por semana na sua escola? Ele falou, um dia só. Então o discurso não bate com a prática, né? Então, o Neto falando aqui, por exemplo, que ele foi em uma escola que o estágio que ele fez, o professor dava só futebol e vôlei. Então, o estágio ele acaba sendo importante para isso, para você ver o que está o que está acontecendo, para você fazer diferente, né? Se você passar 4 anos na faculdade para ficar repetindo aquilo que já está sendo feito, puta saco, não? É igual o curso de padeiro, né? Você estuda, estuda, estuda para fazer filãozinho, igual o outro estava fazendo, porque todo mundo gosta do filãozinho que ele fazia. Fale, Eduardo. Então, aí que tá. Você tem um referencial, né? Tudo aquilo que você recebe da escola é um referencial. Cabe você pegar aquilo e adequar, adaptar para o seu grupo. Nem sempre aquilo. Por exemplo, eu fui numa escola lá na Zona Norte em que eles tinham uma bola de futebol, uma bola de basquete, uma bola de vôlei, uma rede e 5 cones. Tá, e aí? Eu vou me basear só na reprodução daquilo que está dizendo o referencial ou eu vou criar em cima? Então, eu acho que a profissão da educação física ela acaba sendo interessante e legal por esse aspecto, de você ter a capacidade de usar a criatividade. Então, a hora que você recebe, você tem que trabalhar o futebol. Existe N maneiras de você trabalhar o futebol. Você pode trabalhar um futebol de uma maneira tecnicista, você pode trabalhar o futebol só desenvolvendo o jogo, como você pode criar o futebol, criar atividades em que você vai trabalhar o futebol em que desperte a criatividade da criança, do aluno, em que você faça com que o potencial daquilo que era um referencial seja melhor alcançado, né? O que acaba sendo importante é que você não se sinta preso a um referencial, né? Imagine, você passa a faculdade inteira aprendendo a fazer musculação com 3 séries de 12. Você não vai ficar o resto da sua vida passando 3 séries de 12, números cabalísticos da musculação, né? Vai chegar um ponto em que você vai ter que
trabalhar outras metodologias, outras formas, outras séries, outras repetições, outras cargas. Em treinamento, principalmente, a gente fala a questão da individualidade, né? Então, não é porque você viu que um treino deu certo para uma pessoa que ele vai dar certo para todo mundo. A aula de futsal, a aula de atletismo, não é porque ela deu certo o semestre passado que vai dar certo esse ano. Então, a gente tem que ir adequando. Então, a gente tem que ir adequando. É claro que as práticas a gente vai recuperar esse tempo perdido ainda. Que não seja nesse, no próximo semestre, isso vocês não vão ter perda. Não se preocupem com isso, né? Nem que seja para trabalhar com oficinas do semestre que vem para dar conta daquilo que era para ter sido feito na prática em atletismo, por exemplo. Certo, povo? Aí, ficou alguma dúvida com relação ao texto do Luvisolo? Ah, diferente. Diferente, né? Pergunte. Sim, 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 sim. Esse é um princípio do treinamento chamado de princípio da treinabilidade. Quanto mais treinada uma pessoa é, mais difícil se torna alcançar uma melhoria na performance dela. Por isso que é gostoso você pegar, por exemplo, o iniciante. Né? Quando você pega um aluno iniciante, qualquer coisa que você faça com ele, por mais errado que muitas vezes possa parecer, vai dar resultado positivo. Né? Se você pega aquela pessoa que é totalmente sedentária, você fala para ela, não, você tem que caminhar meia hora todos os dias, e ela começa a caminhar meia hora todos os dias, ela fala para você, nossa, melhorou minha vida. Se eu soubesse, tinha feito isso antes. E ela não fez nada demais. Agora, se você pega um atleta de alto rendimento e você bola uma sessão de treinamento para ele, a mais louca e absurda possível, essa pessoa vai fazer dando risada, vai terminar e olhar para você e falar: só isso? Daí você vai falar: meu Deus do céu, ô desgraça, o que eu faço com esse cara? Aí você vai no dia seguinte e bola um negócio mais louco ainda. Ele pega, faz, termina, vira para você e fala: e aí, só isso? Né? Fale, Ciro. Então, sim, você vai encontrar um pouco de cada. Você vai encontrar, por exemplo, aquele ex-atleta que hoje não consegue fazer mais nada devido a lesões que foram se acumulando e se tornaram lesões crônicas. E você vai ter aquele ex-atleta que soube se desenvolver, né? Então, é outro ponto também que eu falo que a gente tem que tomar cuidado com generalizações devido a isso, né? Você vai ter um pouco de cada, aquele que soube se cuidar e aquele que teve dificuldade para se manter, beleza? É, é,
é, aqui, é aquilo que eu pego no pé de vocês, né? Quando vocês fazem os testes de vocês. Ah, você acha legal? Você acha isso interessante? Você acha que isso vai prender a atenção hoje de uma criança que tem uma quantidade de estímulos absurda em tudo que ela faz, né? Com celular, com internet, com notebooks, com tablets, smartphones. Você acha que você vai conseguir fazer ela ficar sentada fazendo alongamento e depois terminar uma aula com amarelinha? Né? Numa fase que ela tem que gastar energia e se expandir, você está restringindo. Então, é isso que vocês têm que fazer diferente, é isso que nós temos que procurar fazer com que vocês entendam a importância que existe em ser diferente. Né? Mais alguém? Mais alguém? A conservação em saúde, ela vai até se espelhar na questão da biomecânica, se você levar em consideração a questão dos movimentos, mas a preocupação, a base principal dela é a fisiologia do normal, né? O que é necessário para o meu organismo funcionar dentro. Eu não achei ainda o microfone que está fazendo barulho. Achei. É, você vai procurar fazer tudo aquilo que a gente entende como fisiologia do normal, ou seja, o que é necessário para o seu corpo funcionar dentro dos padrões ideais fisiológicos. Nada que impõe uma sobrecarga muito grande, mas também nada que faça com que ele fique totalmente sedentário, né? Se você olhar aquele primeiro slide que eu apresentei, que fala do estresse, é mais ou menos isso que ele está procurando, né? Deixa eu só entrar aqui no... Se você for... Ela não é esse. Ah! Ele tinha entrado, agora ele saiu. Ah, aqui. Espera aí. Ele vai voltar lá. Mas vai falando. Então, exatamente. Você já viu aquele negócio? Também prefeitura. Existe uma diferença, é claro, não podemos generalizar as prefeituras também, mas existe uma distância muito grande entre querer e poder, né? Eu quero fazer, eu posso fazer, eu tenho interesse em fazer, vai dar trabalho, o que que eu ganho com isso? Eu posso... Quando a gente pensa em educação física escolar, qual que é o principal gargalo que surge aí? Você ter uma lei que diz que ela deve ser oferecida no ensino básico, só. Então você vai ter lá a educação física sendo oferecida, por exemplo, no ensino fundamental ali, sem nenhuma cobrança a mais. Está sendo oferecido. Então você vai ter uma forma diferente de entender a educação física, por exemplo, do qual acaba acontecendo em países como os Estados Unidos, em que você vai ter todo um programa que vai estar tendo como objetivo formar, num primeiro momento, cidadãos conscientes da importância do movimento e, num segundo momento, formar atletas. Você vê lá, principalmente nos Estados Unidos, que a segunda vertente do projeto, que é formar atleta, ela tem um sucesso muito grande. Na parte da conscientização, nem tanto, porque você vai ver o americano é um dos povos que tem os maiores índices de sedentarismo que existem no mundo, né? Então, é complicado você trabalhar, são extremos, e entra no aspecto cultural,
Então, como é que eu vou me apropriar da cultura, da regionalidade, por exemplo? O que, que tem na região aí de Tapetininga que é interessante e que faz com que haja o interesse da criança para o movimento, certo? Quais são os jogos, quais são as brincadeiras regionais? É, eu entendo, por exemplo, a dificuldade que vai se ter para você fazer uma educação física via TV, né? Então você vai criar uma atividade que depende de mais três crianças juntas, mas uma criança está sozinha em casa. Então eu acho que ele teria que ter exatamente, teria que ter um pouco mais de criatividade, né? Trabalhar com movimento, com música, com ritmo. Eu acho que possibilidade existe. A questão é você conseguir. E é claro que da forma como aconteceu as coisas, né, nas últimas semanas, foi tudo muito rápido. Imagine, em uma semana a gente estava tendo aula aí com vocês. Na semana seguinte a gente não se encontrou e agora a gente está tendo aula pelo computador. Então é tudo muito rápido, né? Mas voltando lá na questão da tribo da conservação e saúde, a tribo da conservação e saúde, ela vai ficar aqui, ó, nessa zona de conforto deles aqui, ó. Quem que vai para essa outra aba aqui da sobrecarga? O pessoal da potência, certo? E aí o que, que eles vão fazer para não o corpo não entrar em colapso, em exaustão? Eles vão fazendo isso utilizando das teorias do treinamento, da fisiologia do exercício e da suplementação. Eles vão atrás de meios para que essa curva não caia tanto. Quanto menos dessa curva cair, mais sobrecarga ele consegue suportar e melhor acaba sendo o rendimento dele. Certo? Ah, é aí que tá. Muitas vezes isso acaba em lesão, né? Normalmente isso aí acaba no processo de estagnação. Chega num ponto em que não tem mais para onde evoluir mesmo, e aí entra em estagnação, para, ou a pessoa se lesiona. Na maioria das vezes se lesiona. Ah, ah, no texto, o Hugo Lovisolo ele faz uma comparação das tribos com como elas existindo nas margens de um rio. Então você vai ter nas margens do rio as três tribos, vai a potência, a conservação e saúde e a estética. E a escola está num barco no meio desse rio, certo? O que acaba acontecendo? A escola, na verdade, ela está um tanto quanto à deriva até então. Agora, para que lado que a escola vai? Não se sabe. Qual que seria a relação da escola, na verdade? Ao invés de ela estar à deriva no rio, a escola seria responsável por criar pontes. Então, quando eu chego para vocês na aula de educação física, na faculdade, e falo, ó, a potência pensa nisso, a estética pensa nisso, a conservação e saúde pensa nisso, eu não estou falando para vocês que essa é certa, essa é errada, ou essa é certa, essa é errada. Eu aponto os pontos positivos e negativos de cada uma delas e cabe você escolher. Então, aquele que vai para potência e rendimento, ele vai entender que ele vai encolher algumas coisas positivas, mas que ele vai ter alguns pontos negativos também. O pessoal que vai para a estética, da mesma forma. E também o pessoal da conservação e saúde, né? Então, a gente vai entender, por exemplo, na conservação e saúde, qual que acaba sendo o problema. Essa capacidade que o organismo tem de se adaptar e ela entrar facilmente nessa zona de conforto. Então, aquela pessoa que andava 30 minutos todo dia no parque e que nas primeiras semanas percebia que aquilo estava fazendo bem para ela, passado 3 meses, se ela continua somente dando 30 minutos de caminhada todos os dias no mesmo parque, na mesma intensidade, não está fazendo mais efeito nenhum. Então, aquela tensão que seria saudável já está fazendo com que aquilo não promova nenhum estímulo positivo mais.
N- n- Então, sim, não só das práticas esportivas, mas do exercício físico e do movimento corporal como um todo, né? Normalmente a gente vai pensar em educação física-escolar, prática esportiva, mas a gente tem que entender que a educação física em si, ela não é só o esporte. Ela é o movimento, ela é o exercício físico. Então, a educação física escolar ela tem que trazer conhecimentos para o aluno acerca da importância do movimento, da atividade física, do exercício físico, do esporte, certo? E todas as suas vertentes. Eu acho que isso que acaba sendo é, o essencial para complementar isso que você já falou que está certíssimo. Certo, povo? Para a gente encerrar, então, deixa eu voltar lá para a plataforma, então. Né? Na plataforma, o que a gente vai ter lá no nosso desafio inicial, né? Tá entrando lá o desafio, o desafio. O desafio fala adultos saudáveis que não praticam atividades físicas, né? É, o que ele acaba trazendo para nós? Que você começou a trabalhar a unidade básica de saúde e identificou 50 adultos saudáveis usuários da UBS, do SUS, que não praticam atividades físicas moderadas e vigorosas no tempo de lazer, pelo menos um mês, há pelo menos um mês, e que não atingem a recomendação de 150 minutos semanais de atividades físicas moderadas e vigorosas como forma de deslocamento, né? Em seu momento de lazer, foi apontado como atividade principal o uso de celulares. Com estas comunidades, o seu trabalho seria desenvolver os seguintes objetivos: reconhecer e ampliar o conhecimento dos participantes sobre os benefícios da prática da atividade física, elaboração de metas individuais para incluir a atividade física na vida diária e a experimentação de atividades físicas. Vamos lá. Qual seria ah, o principal problema que ele acaba pontuando? É, considerando que os usuários da SUBS são pouco frequentes, e aí acaba um parênteses que a gente ia discutir lá na frente no texto que fala de UBS. O que é uma UBS? É o postinho, exatamente. Quem vai no postinho? Idoso, 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 quem tá com medo de morrer, grávida, ou seja, quem está doente ou quem está em busca de um médico. Então, a gente vai ver que a unidade básica de saúde, eu sempre falo que devia mudar o nome, devia ser unidade básica de doença, né? O pessoal só vai atrás dela quando tá doente. Ninguém vai chegar no. Se eu sair daqui de casa agora e for na UBS aqui da Barcelona e perguntar para eles, viu, como é que eu faço para fazer exercício? Eles vão falar, tem uma academia do outro lado da rua, pergunta lá. Né? Nem eles sabem direito. E eu digo isso porque eu fui professor num curso da PUC de formação de profissionais de educação física para trabalho em UBS. E qual foi o ponto mais interessante, engraçado e triste ao mesmo tempo, foi que quando eles chegaram lá na UBS para a primeira semana deles de estágio, o médico responsável pelo UBS reuniu todo mundo e ia perguntando o nome e qual era a profissão. E cada um falava, sou enfermeiro, ele, bacana, estamos precisando de enfermeiro. Sou fisioterapeuta, bacana, estamos precisando de fisioterapeutas. Sou dentista, bacana, estamos precisando de dentista, psicólogo. Foi indo, e chegou no pessoal da educação física. E vocês, né? Dois rapazes. Nós somos da educação física, né? A Grazi foi mexer e fez cagada, né, Grazi? E aí, então,
Aí ela tirou a minha tela. Aí o que acabou sendo interessante, na hora que chegou no pessoal da educação física, eles falaram, nós somos da educação física, falou, pô, que bacana, vocês vieram aqui então para dar alongamento? Então, nem o médico saberia dizer da importância que teria a educação física dentro do UBS. E esse exercício, logo de cara do desafio, ele acaba falando sobre isso, né? Tá, você está no UBS agora, como é que você vai fazer? Então, como é que você vai fazer para que as pessoas tenham contato, saibam da importância disso? No próprio cabeçalho do exercício, ele acaba falando sobre o, a utilização dos telefones celulares, certo? Nos momentos de lazer. Então, uma primeira estratégia é o quê? É você utilizar desse cadastro que porventura uma UBS vai ter e começar a utilizar o próprio celular como um meio de chamar atenção, né? De indicar a existência de uma atividade diferente da UBS que não está sendo voltada para cura, tratamento de doença, mas muito mais de prevenção. Hoje o governo federal ele tem uma ideia diferenciada de UBS. Ele entende que, finalmente, né, que o trabalho preventivo ele é muito mais eficaz do que o tratamento dos sintomas, né, o tratamento da doença. Essa quarentena que nós estamos fazendo é o que é, ela é muito mais preventiva do que qualquer outra coisa. Né? Precisava ter feito todo mundo ficar em casa? Não, só que ia ter uma quantidade muito grande de pessoas acometidas por coronavírus, que ia sobrecarregar o sistema de saúde, que não ia ter condições de dar o tratamento adequado para todo mundo, e aí ia morrer muita gente. Então, o que ele faz? Ele faz com que todo mundo fique recluso em casa para que não ocorra uma contaminação muito grande. Então, você vai ver que uma estratégia que poderia ser eficiente seria a utilização das mídias sociais, dos celulares, dessas redes que existem para informar as pessoas a respeito da importância da prática do exercício físico, da prática da atividade física, né? Quais os temas que esses profissionais, quais os temas e quais profissionais poderiam fazer parte desses encontros informativos, né? O que acaba sendo importante, quando você pensa em equipe multiprofissional, dentro da UBS você vai ter essa questão da equipe multiprofissional, o que seriam várias profissões que vão poder atuar de maneira conjunta. Então, você vai poder fazer com que ocorram situações em que hajam informações não só de educação física, mas de nutrição, de medicina e saúde. Então, você traria profissionais diferenciados para trazer maiores e mais informações para os interessados dentro das atividades que se propõem a serem feitas na UBS. E aí, considerando os recursos físicos e materiais, quais estratégias que podem ser utilizadas para a prática de atividades físicas? Se você for analisar e pensar em um postinho de saúde, em uma UBS, ela foi feita pensando numa arquitetura, numa estrutura médica. Então, você vai ter uma recepção e você vai ter salas de atendimento. Então, não foi pensada a estrutura em si para a realização de uma atividade prática ou de uma aula de qualquer tipo de exercício físico. Então, o que você tem que, como profissional, observar? O que tem ao seu redor. A existência de parques, a existência de escolas, locais para se fazer parcerias. Então, esse tipo de estratégia que pode ser utilizado. Então, quando eu falo para vocês, a hora que vocês olharem os desafios, você vai ver que essas informações que eu passo para vocês, elas acabam surgindo um pouco no decorrer do texto, principalmente lá no conteúdo do livro, certo? Mas o que eu acho que é importante também, vocês aproveitarem esse canal que acabou sendo aberto não só pelas aulas live, mas
a presença quase que constante dos professores no computador durante todo o dia para procurar tirar as dúvidas, né? Então, se você tinha que esperar, por exemplo, um dia todo para encontrar comigo no dia seguinte para perguntar alguma coisa e mesmo assim às vezes não conseguia encontrar comigo porque você queria perguntar pessoalmente, você pode fazer isso agora pelo computador, que é muito mais prático, muito mais fácil. Não que você não podia fazer antes, mas agora a situação faz com que isso seja mais comum de se fazer. Certo, povo? Ficou alguma dúvida a mais? Então, o desafio sempre é procurar encontrar as dicas que surgem no decorrer das atividades. É que eu não sei, eu acho que eu consigo fazer isso aqui, ó, tirar isso aqui e colocar aqui para baixo. Eu vou tentar fazer isso, e aí vocês vão ver da próxima vez que vocês entrarem que o desafio não vai estar lá logo no começo, vai estar lá no final. Já se adaptou? Mas eu vi, ninguém fez, pô. Vamos lá, não vamos generalizar, né? Aí, ó, tem um monte de gente que não fez desafio nenhum aqui, ó. Fala aí, Sassá. Eu vou procurar mandar o convite para vocês sempre. Então, provavelmente na próxima semana, eu mande na segunda-feira o aviso de que na terça nós faremos aula, tal horário, assim, 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 e já mando o tópico da aula. Eu, mas pense assim, você tá ficando muito preocupada com muitas. Imagine assim, imagine diferente de ser, vai, uma UBS. Se você for pensar, por exemplo, no PID do sábado, a situação é a mesma. Eu passo para vocês, são tantas crianças, você tem que dar aula. Você não sabe quantos meninos são, quantas meninas são, se tem alguém com deficiência ou não. É claro que eu não vou ser traíra a ponto de falar que não tem, né? Se tivesse, eu ia falar de alguém. Mas surgiu uma coisa um tanto quanto interessante, e eu queria compartilhar com vocês aqui agora. É que eu recebi um comunicado da assistente social a respeito de um aluno do PID que é autista. E eu não sabia disso, né? Ela não me informou a respeito do aluno ser autista. E assim, a criança fez as aulas normais com todo mundo junto e tomou lanche com todo mundo. E a mãe mandou esse comunicado para a assistente social falando que ela estava é, emocionada com esse fato, porque pelo fato do filho dela ser autista, ele tinha dificuldade em se relacionar com outras crianças e principalmente comer em público. Tanto que ela não sai comer com a criança, porque ele não come. E ela comeu na CM sozinha com as outras crianças, um lanche que ela não sabia de onde estava vindo. Então, isso acaba sendo um fator que, mais uma vez, demonstra para vocês que o PID em si não é só as aulas que vocês fazem, só as práticas. Ele vai além das práticas. O que acontece fora das práticas, muitas vezes, acaba sendo até mais importante quanto a aula em si. Beleza, povo? Então, a ideia é que na próxima semana a gente tenha mais um encontro de qualidade de vida, na terça-feira também, no mesmo horário. Eu só estou para confirmar se eu faço com vocês atletismo, né? Mas se eu for fazer atletismo, eu mando também com antecedência na quarta-feira.
Eu aviso vocês da aula de atletismo daí na quinta. Ah, sim. Sim, sim, sim. Não, mas belezinha então. Fico feliz que vocês tenham gostado. É... Procurem aí então, na medida do possível, conforme vão surgindo as dúvidas, mandar o e-mail para mim, bonitinho. Eu vou ler os desafios que vocês responderam. Aquele que eu percebi que está meio fora da casinha e que não bate muito com aquilo que a gente está conversando com vocês agora, eu apago. O exercício, a plataforma em si da saga, uma coisa que eu quero deixar bem claro para vocês, ela não vai ser a avaliação de vocês, tá? A gente vai ter um momento em que a gente vai fazer uma avaliação, se essa avaliação vai ser presencial, se essa avaliação vai ser online, só tempo, o tempo vai nos dizer. A, a plataforma em si, ela é um momento para vocês estudarem, praticarem, realizar exercícios, né? Então, quando eu falo para vocês, quando eu faço pergunta para vocês em sala de aula e espero a resposta de vocês, imagine que no desafio sou eu criando a situação para vocês e vocês têm que responder para mim na sala. Então, pode ser que caia alguma coisa relacionada a isso em prova, como pode ser que não caia, mas ele acaba sendo importante para você formar o seu raciocínio lógico crítico. Não, ele aparece os dois. Não, não tem da semana passada, da semana anterior ou da próxima. As duas unidades. Fale. Dá. Não tá com prazo lá. Eu não estipulei nenhum prazo curto assim para terminar. Eu lembro que quando eu passei para vocês em sala de aula, coloquei até dia tal uma unidade, depois do dia tal a outra. Quando deu esse problema do corona aí, o que eu fiz? Eu entrei lá e alterei essas datas. Então não tem um dia para abertura e para fechamento, ele está liberado. Aham. Então, não tá com. Aham. Sim, sim. Ah, isso. Exatamente. Pode ser que. Então, o texto das tribos que estava programado no nosso cronograma de aula, certo? Exatamente. Eu. Vai ter, vai, mas eu vou ter que dar uma filtrada agora lá, porque agora ficou muito texto, né? Muito texto e pouco tempo. Então, eu vou fazer, por exemplo, quando eu montar lá a aula da próxima semana, eu já dou um jeito de mandar para vocês com antecedência também o texto. Então admita que você estava com saudades de mim. Vá. Aham. Não, legal, legal. É, A gente vai procurar fazer isso. Eu vou mandar para vocês também uma enquete para vocês responderem. Na verdade, não é uma enquete, porque assim, eu tenho os e-mails do pessoal da manhã e do pessoal da noite.
E assim, a Flávia, por exemplo, ela mandou um e-mail para mim falando, professor, mas eu não vou poder assistir a aula de manhã, que eu no fim tô com um problema aqui, tal, 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 posso assistir com o pessoal da noite? Então, eu vou colocar ela no grupo da noite. E o que eu vou fazer com o pessoal do treinamento e do futsal também? Eu mando para eles um formulário do Google, eles preenchem com o nome e qual que é o horário que eles preferem assistir a aula. Então, muitas vezes tem o pessoal que prefere, ao invés de fazer aula de manhã, fazer aula à noite, essa online. Então, daí eu monto os grupos manhã e noite, porque como o conteúdo é o mesmo, então não vai ter problema nenhum. Certo? Não dá porque eu mando o convite individual, né? Beleza? Mais alguma coisa? O Kaique? Mas. Qual que é? Kaique. Kaique Matias? Então, tem que ver o e-mail dele, porque o e-mail dele que eu tenho é kikimatias100@gmail.com. Ixi. Ah, aí já não sei. Então, então, beleza, povo? Então, ficamos por aqui. Aí a Grazi vai arrumar o microfone dela para a próxima semana, ela já falou aqui. Daí, né? Eu. Não consegue. Tem que mandar e-mail mesmo. Estranho isso, cara. Faz o seguinte, a mensagem de erro que aparecer, aí você manda para mim e eu encaminho pro pessoal do TI. Aham. Sim, sim. Veja aí, qualquer coisa, se não conseguir, a gente vê o que a gente consegue fazer. Beleza? Certo, povo. No mais, muito obrigado pela presença de vocês. Tenham todos um bom dia. Até a próxima semana. Eu creio que vamos tentar fazer na quinta-feira a aula de atletismo, mas eu aviso vocês também com antecedência a respeito do atletismo. Tá ok? Então, vocês vão saindo aí um por um aí, eu vou falando tchau para vocês para não ficar uma grosseria minha, de bater na cara de todo mundo, fechar a aula. Beleza, povo? Fica assim. Até mais. Tchau, tchau para vocês. Tchau, até mais. Até mais. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau. Eu falei. Então, normalmente quando você começa a ler alguma coisa, por exemplo, tem lá o BS, ele vai apresentar em algum momento do texto a palavra inteira, eita, ele vai apresentar a palavra inteira, certo? E na frente a sigla, né? E depois disso ele só aparece a sigla. Não, o texto eu vou mandar no e-mail também, entendeu? Não, o texto do Google Visor ele já estava naquele cronograma inicial de aula que
que eu mando para todo mundo na primeira semana. É que como você não estava na primeira semana, cara, tem essa também. Na área do aluno, tem lá o cronograma das aulas. Então aparece lá todos os textos que vão ser trabalhados e os links. Então esse texto do Hugo Visolo estava lá. Aham.